Então, pessoal, vou falar hoje, né, uma introdução, falar um pouco de mim, né, falar um pouco da disciplina, falar o que eu espero do ensino remoto. Eu acho que é bacana a gente firmar um acordo aí entre professor e discentes, né, que vocês tenham uma responsabilidade maior ainda, né, Diogo? Vocês têm uma responsabilidade maior ainda, né, quando comparado com o presencial, porque no presencial a gente tem aquela coisa do horário regrado, né, a gente consegue ter um cronograma muito bem definido aí, e na real, agora, as coisas dependem muito mais de vocês, né, no ensino remoto aí, a gente, como professor, a gente vai dar uns guidelines aí, né? A gente vai colocar algumas instruções, vídeos, mas vocês precisam estudar muito bem estudado, né? Todo o assunto para dar continuidade à disciplina. Bom, então vou compartilhar aqui uma apresentação que eu tenho, que peraí, deixa eu... Tá aparecendo aí, né? Então, beleza. Então, essa apresentação, na verdade, eu fiz para a disciplina do EMP1, né, que já passou, mas eu acho que é legal. Então, alguns de vocês que fizeram a disciplina comigo já devem ter visto isso daí, tá? Então, o ensino remoto e agora, né, foi o que eu me perguntei na hora, porque quando eu entrei na UFSCar, eu nem tinha ainda experiência como docente. E aí depois, logo quando ia começar, dei aula para algumas pessoas que iam fazer controle comigo, né, um dia só, e depois foi tudo cancelado, e aí veio, né, o ensino remoto. Então, quando veio o ensino remoto, eu tive que me perguntar, né, o que era o ensino remoto? Eu nunca tive experiência nem como aluno, nem como professor, né. Então, fui atrás de estudar isso. Então, tive algumas ideias gerais, tanto do momento atual quanto do ensino remoto, e o que a gente precisa afirmar é um compromisso mútuo, né, entre professor e discentes. Então, que é o que eu vou falar aqui. Vai ter alguns feedbacks, tanto meu para vocês, quanto de vocês para mim. Então, toda semana, quem já fez também a aula de redes comigo lá no Moodle sabe, eu deixo uma pesquisa anônima para vocês, né, responderem. Então, vocês podem falar tudo que vocês pensarem, né, logo de uma maneira sutil e agradável de ler, né, para que eu veja e tente melhorar cada vez mais, né. Vou falar das avaliações, que eu espero das avaliações, e um pouco sobre a organização aí da nossa disciplina. Depois eu vou falar de maneira mais detalhada isso, tá? Então, começando, né, ideias gerais sobre o momento atual. Então, como eu, professor, vejo o momento e o que fazer em relação ao ensino remoto. Então, esse momento, a gente está em casa, né, sem poder sair, a gente tem barulho aqui toda hora, né, cara, isso para mim, eu falando pessoalmente, me afeta muito, mentalmente. Então, imagino vocês também, tem família, né, tem gente que tem algumas adversidades, a gente está passando por uma pandemia, então pessoas ficaram doentes, né, então eu acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente está montando a disciplina, porque é pesado, né, e ainda mais uma disciplina que ela traz uma carga, né, de estudo muito grande. Então, controle, ela traz isso, tá? Eu não vou mentir, controle é uma das disciplinas mais difíceis aí da nossa grade de mecatrônica. Por quê? Porque ela é muito abstrata, né? Vocês vão ver que quando eu começar a falar, a gente vai falar de representação gráfica e cálculo numérico, praticamente, né? Então, a gente não consegue fugir disso, porque a gente já passou por várias etapas, a gente já está numa etapa mais avançada. E isso pesa também. Então, eu vou tentar, né, fazer da melhor maneira possível, considerando todas essas condições que a gente vive. E aí, né, como eu falei, pensando no ensino remoto, eu fui procurar, a estudar técnicas para isso. O que deve ser levado em consideração para
que tenha a melhor relação, né, entre o professor e o aluno, que a gente também não só tenha um canal de comunicação aberto para tirar dúvidas, mas também de apoio, por conta do momento que a gente está vivendo, como fazer essas avaliações, porque quem fez redes comigo sabe que eu dei prova online, né, prova como se fosse questionário, assim, e assim, não funciona. Tentei fazer, pensei que ia ser legal, ia ser bacana, ainda assim, também não funcionou. Então, as ideias, né, de avaliação no ensino remoto é mais a questão de trabalho. Então, fica mais pesado no ensino remoto, justamente porque não é mais aquela prova de 2 horas que vocês têm que fazer, né? Tem que fazer atividades, tem que fazer relatório, tem que fazer, né? Então, fica trabalhoso, não fica difícil, né? Mas trabalhoso porque tem muita coisa. A gente precisa sempre estar aberto aos feedbacks dos alunos, então isso foi a primeira coisa que aprendi em relação, quando eu fui estudar, né, não só a didática do remoto, mas no presencial também, né, é muito importante para que a gente sempre melhore, né. E também essa questão das gravações, então tanto gravação usando o Meet, gravação usando softwares para que tenha uma boa divisão da disciplina, enfim. Então, aprendi muito isso. E, além disso, fui melhorando, né? Tento melhorar sempre com os feedbacks de vocês. Então, com a primeira disciplina, o pessoal sofreu na minha mão ali no primeiro momento, porque eu já recebi logo no começo, que eu falava muito rápido, que eu passava, né? Que eu tentando deixar o vídeo curto, às vezes atrapalha também, né? Porque eu passo muito rápido pelo conceito e acaba não explicando até direito, né? Então, foi interessante esse primeiro momento e, como eu disse, sempre tentando melhorar. Então, o que é que eu espero de vocês na disciplina? Então, na disciplina, ao longo dela, vocês vão ver que a gente vai ter várias atividades. E eu preciso que a gente firme um compromisso agora, que quando eu passar, o meu compromisso com vocês vai ser, né, trazer o material de forma organizada, tudo isso, e vocês realizarem as atividades no período que eu colocar para vocês realizarem essa atividade. A gente vai ter que buscar esses objetivos de maneira conjunta, ok? Então, a gente precisa fechar esse compromisso e ter essa responsabilidade compartilhada, onde eu vou fazer as minhas atividades da maneira mais adequada possível, dentro do momento que a gente está vivendo, e vocês também. Então, se vocês não estiverem conseguindo realizar, vocês não conseguirem fazer isso, né, tragam, que aí a gente tenta reformular. Né? Mas se for coisas pontuais, fica difícil de eu atender a todos, entende? Então, preciso que vocês tenham essa responsabilidade de realizar as atividades que eu passar para vocês. Então, como que é essa dinâmica do compromisso que tem que ser firmado? Então, eu pretendo, né, fazer vídeos curtos ao longo da semana. Então, vocês vão ver que as minhas aulas gravadas não vão passar de 2 a 3 horas, né, dividido em vídeos de 30, 40, 50 minutos, dependendo do assunto. Né, então, às vezes fica um pouco mais longo, às vezes são vídeos bem curtos, só mostrando alguma informação bem específica que eu quero para vocês. Então, às vezes 8 minutos, 15 minutos. Né? Então, tem essa variação por conta do tema, mas sempre tentando quebrar para que não fique, né, muito pesado um vídeo inteiro. Então, propor atividades diferentes. Então, questionário, vocês vão ver, tem questionário, tem prática, tem prova, aqui vai ter coisas diferentes para avaliar competências diferentes. Não adianta a gente ficar fazendo uma coisa só para que a gente vai avaliar uma coisa só. Se a gente faz uma atividade só, né, a gente fica avaliando uma coisa só e não é o interesse, né, que a gente tem na hora de ensinar alguma coisa. A gente precisa, né, ver vários aspectos diferentes no aprendizado. Vou tentar propor, né, alguns bate-papos, algumas conversas e tirar dúvidas. Então, eu acho que se quem leu lá o AVA, né, eu já coloquei que eu vou estar sempre disponível nas terças-feiras. Então, vou estar aberto aí na ligação, né, das 4 às 18, no horário da aula.
é para trazer, né, discussão, mas não vai ser uma aula necessária, tá, gente? Então, é só para tirar dúvida, se você quiser trazer alguma curiosidade, alguma coisa assim. Vai ter algumas aulas que vão ser síncronas, vocês vão ver, mas são bem poucas, tá? E em relação a vocês, como eu falei, executar as atividades na ordem proposta, então, trazer, fazer, né, assistir o vídeo, fazer o questionário, a atividade prática, né, da maneira que é proposta, dentro do prazo. Vocês precisam compreender esse processo de ensino e aprendizagem, então, por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Vocês precisam entender que o primeiro momento até pode ser, né, eu disponibilizar os recursos para vocês, mas, num segundo momento, o processo, né, de aprendizagem parte de vocês. Vocês precisam querer aprender, não adianta eu querer ensinar e vocês não quererem aprender. Então, a minha busca aqui com essa apresentação é instigar vocês a quebrar esse paradigma, né, do ator passivo no processo de ensino-aprendizagem. O aluno, ele é um ator ativo, ele precisa ir atrás, ele precisa ler os documentos, ele precisa assistir a aula, ele precisa executar as atividades de maneira consciente, não só fazer por fazer. Né? Porque a ideia, minha ideia, né, com o ensino, não só o remoto, mas o geral, né, não é ficar querendo descobrir quem está colando, quem está fazendo coisinha para passar, só por passar. O meu intuito é ensinar vocês, primeira coisa, né? Depois vem as avaliações. Então, se vocês não fizerem as avaliações, lógico que não vai passar, né? Não tem nem o que avaliar. Mas se vocês fizerem, irem atrás, tirarem dúvidas, então, né, isso daí vai ser, sua nota vai ser reflexo do que você está fazendo. Então, a busca pelo conhecimento que é o mais importante, ok? Então, vocês precisam ter três características, né, desenvolver três características muito bem definidas, que é a autoavaliação. Então, vocês precisam olhar para si e ver se vocês estão realizando as atividades de modo adequado, se qual atividade que vocês não estão entendendo, que depende de um esforço maior, né, se vocês estão realizando um esforço adequado para realizar as atividades. Então, tudo isso precisa ter com vocês, ok? O senso crítico, que é ativar esse pensamento que eu falei, né, de ser o ator ativo, então buscar os assuntos, quais assuntos que você está estudando e por que você está estudando eles, qual que é a conexão, principalmente, cara, controle, ele é uma caixinha, a gente vai ver isso daqui a pouco, ele é uma caixinha dentro para fechar, né, todo um ciclo aí. Então, vocês precisam ter esse senso crítico na hora de pensar, né, conectar com instrumentação, com interfaces eletromecânicas, né, com sistemas mecânicos em geral. Então, tudo isso vocês precisam ter, né, com muita clareza. Então, isso vem do senso crítico, né, de se perguntar, né, o que isso significa, porque, como eu falei, controle é abstrato. Então, a gente vai falar de função transferência, a gente vai falar de gráficos, né, o que é os gráficos. Então, aqueles gráficos, eles representam algumas coisas. Mas essas conexões, né, vocês precisam fazer. Eu vou falar uma vez, mas a gente vai continuar falando. Então, se você perdeu essa informação, você precisa, né, tentar, né, ou perdeu não, mas assim, não absorveu, né? Às vezes você ouve, mas não entende. Então você precisa pensar sobre aquilo que eu estou falando para que tudo se encaixe. Né? E a autorregulação, que eu falei que é essa questão do cronograma. Então vocês, infelizmente, gente, essa questão do ensino remoto é difícil, porque a gente está em casa, né? É pesado. Tem professor que só dá aula síncrona, então demora, né? Às vezes a aula que podia durar 1 hora, demora 2 horas, né? A gente sabe disso. Mas, né, essa autorregulação depende de vocês. Então, por que a maioria dos professores gostam de fazer aula síncrona? Porque essa autorregulação não é tão necessária. Então, porque vocês vão ter a aula bem definida naquele horário e tudo mais. Então, se você não participar, cara, eu não sou assim. Então, eu quero que vocês tenham, né,
é essa responsabilidade, porque essa formação também é uma coisa que precisa ter, né, dentro do ambiente aí universitário. E depois, se vocês forem autônomos, por exemplo, né, ou terem algum negócio de vocês, isso tudo vai partir de vocês. Então, e também na pesquisa, gente, sério, essa autorregulação, ela né, eu como professor posso falar para vocês que é difícil pra caramba, tá? Então precisa desenvolver, que é muito importante. Então, os feedbacks. Então, como eu falei, né, vai ter feedbacks tanto meu para vocês, de vocês para mim, que eu acredito que é importante. Então, vocês tragam, né, então, podem trazer sugestões, críticas, tá? Então, ali tem alguns exemplos, né, poderíamos fazer mais ligações, então, eu vou fazer uma ligação por semana, às vezes vocês podem achar que é pouco, então a gente pode fazer as duas, trazer, né, esses dois horários ali para tirar dúvidas, mas vocês vão ver que não é necessário, porque a gente vai ter um monitor. Daqui a pouco eu até vou pedir para ele se apresentar ali. A gente vai ter um monitor, então eu vou ficar disponível um horário e ele vai ficar disponível um outro horário para tirar dúvidas de vocês, né, na semana. Eu acho que é suficiente, mas se vocês quiserem mais, por exemplo, né, podem falar. Então, outro exemplo, né, os vídeos estão ficando confusos, como podemos melhorar, né, vocês colocam alguns pontos, exemplificam o que está ficando ruim, que eu tento melhorar. Eu não estou conseguindo entender direito o conceito tal, então uma dúvida clássica, né? Enfim, trazer alguns feedbacks nesse sentido na aula online, mas como eu falei, no AVA vai ter a pesquisa lá, que é anônima, então se vocês tiverem alguma sugestão, crítica, que vocês não queiram falar pessoalmente, né, diretamente, vocês podem falar nessa pesquisa que é anônima, ok? Nossa, gente, travou aqui, peraí. É que o Google Slides travou e tá indo e voltando infinito. Vamos esperar. Tá, carregou. Foi mal, gente. Bom, eu vou usar essas 4 plataformas, né? Se vocês quiserem meu WhatsApp, eu posso passar para vocês também. Então, as ligações vão ser feitas pelo Meet, então, como a gente está fazendo agora. Vou utilizar o Moodle. Até pensei em utilizar o Classroom, mas eu acho ele muito limitado. Já usei o Moodle no semestre passado, me acostumei. Tinha pensado em usar o Classroom porque foi uma orientação da Prograde, mas por conta, né, que a gente sabe que o Moodle cai um pouco, então, mas mesmo assim vou utilizar ele, tá? E preciso que vocês sempre verifiquem o e-mail institucional. Teve até uma pessoa que entrou, né, aqui na sala usando o e-mail pessoal, mas preciso usar o e-mail institucional, tá, gente? Eu não vou ficar aceitando mais quem utilizar o e-mail pessoal para tentar entrar na aula. Então, quem tem o institucional, entra direto, não preciso ficar fazendo isso, ok? Ai, gente, tá travando. Tá. Bom, os feedbacks em relação de vocês para mim eu já falei, né? Agora, em relação meu para vocês, vão ser, né, baseados nas avaliações. Então, vou trazer as avaliações para vocês de práticas, questionários e tudo mais, e aí eu fico de olho lá. Então, os questionários, eles são de resposta automática, de correção automática, né? Então, eu fico de olho, se você não fez ou está indo muito mal nos questionários, eu procuro perguntando lá o que está acontecendo, né, para ver se está tendo alguma dificuldade. E as avaliações principais que a gente vai ter são provas orais, tá? Então vai ser em formato de entrevista, eu vou perguntar para vocês algumas coisas, e aí vai ser o feedback baseado nisso, tá?
Então, eu quero que vocês entendam as diferenças das avaliações, a avaliação formativa e a avaliação somativa. A avaliação formativa, gente, ela tem esse nome justamente porque ela vai trazer a formação de vocês. Então, esses questionários, as práticas, né, elas contam sim na nota, mas elas têm uma pontuação menor porque vocês vão aprender enquanto vocês realizam essa avaliação. Então, por isso que é chamada avaliação formativa. Então, a gente vai ter questionários e as práticas que formam essa avaliação. Então, os questionários são pequenos, questionários apenas para compreensão dos conceitos, os fóruns, até penso em utilizar para dar nota, ainda vou ver se eu faço isso ou não, tá? Dar algum ponto positivo para quem participa, alguma coisa assim, não é que vai contar na nota final. A autoavaliação, eu acho que não entra como uma avaliação que conta nota, tá? Não necessariamente, mas como eu falei, é uma autoavaliação que precisa ser sincera para vocês desenvolverem, então é uma avaliação formativa. E as atividades práticas, que são já o desenvolvimento e aplicação de conceitos mais complexos, para que vocês compreendam tudo, né, e aprendam aprendam a aplicar, analisar, né? Então são conceitos mais complexos que a gente precisa trabalhar. Então, por que fazer avaliações formativas? Porque a avaliação formativa, ela nos leva ao feedback, ela está aqui, né, o passo 3. Então, a gente tem as aulas que vocês vão ler, aprender, vocês vão realizar as atividades formativas, e a partir das atividades, vocês vão fazer a autoavaliação. Então, não estou conseguindo fazer a prática, não estou conseguindo fazer o questionário, né, vocês trazem como feedback para mim, para que a gente troque conhecimentos, experiências, etc., né, e aí a gente fecha o ciclo aqui, aí eu consigo melhorar as aulas, consigo melhorar as atividades da maneira que for possível, beleza? Então a gente segue ali um ciclo bem trivial, né, que é muito importante que a gente mantenha todas essas peças aqui funcionando para que a gente desenvolva da melhor maneira possível, né, todo o processo aí de ensino-aprendizagem. E a avaliação somativa? A avaliação somativa é quando você pega todos os conceitos que você já aprendeu, né, e faz uma prova. Então, aquela prova que você faz, né, para fechar o semestre e tudo mais, essa é uma avaliação somativa, porque ela tem um caráter verificador, então ela verifica a competência já alcançada, a formativa ela te leva a atingir essa competência, né, ela é classificatória, então a gente vai saber se você passou ou não, né, e finalizadora, então quando ela, no final, ela acontece, né, então para fechar e verificar se os conceitos já trabalhados foram aprendidos, entendeu? Então, a avaliação somativa é quando a gente pega, tem lá os trabalhos, as notas, tudo mais, soma e aí dá a nota do semestre, ok? Então, a prova, ela vai ser uma avaliação somativa, porque ela vai ser uma de caráter mais finalizador, mas a gente vai ter algumas notas de questionários, de trabalho de prática, né, que vai vir junto. Mas a prova, ela vai ter um peso maior. A gente vai ver isso também quando a gente for falar da média. Então, finalizando, né, falando da organização, a gente vai ter alguns vídeos que são teóricos, que eu vou falar da teoria de controle mesmo, alguns vídeos práticos que a gente vai trabalhar utilizando o MATLAB. Se vocês não tiverem acesso ao MATLAB, dá para vocês utilizarem o Octave, né, tem o Octave Online também, se vocês quiserem utilizar. Ele faz algumas coisas similares, mas os gráficos, eles não têm tantas informações, né, que a gente vai acabar precisando. Tem os questionários para fixação, apenas com poucas perguntas, vocês vão ver, 5 a 10, depende da semana, né, mas não passa de 10. A atividade prática, que é aí com a simulação, então, a partir do vídeo prático, né, e algumas demonstrações, vocês vão ter que executar essa prática definida, né, então essas atividades práticas, elas vão ter que acontecer de forma síncrona inicialmente, né, mas depois vocês vão ter tempo para entregar. Como eu falei, a autoavaliação precisa acontecer, então vocês podem participar de fóruns, fazendo perguntas também, né, ver se vocês estão tendo dificuldades, ou as outras pessoas também estão tendo a mesma dificuldade, ou para sanar as dúvidas, né,
enfim, dá para vocês utilizarem o fórum lá, e as ligações pelo Meet, que a gente pode ter os feedbacks, ok? Então, mais ou menos, todas essas atividades precisam acontecer toda semana, tá? A gente só vai ver que a atividade prática não é toda semana, mas ela é mais comum. E as atividades pontuais vão ser as somativas, né? As avaliações somativas, que é o projeto final, que vocês vão ter que desenvolver, aplicar os conceitos, né, que vocês já aprenderam para projetar um controle, e fazer o relatório em cima disso. Então, explicando todas as decisões que vocês tomaram. E, como eu falei, a gente vai ter prova oral. Então, a gente vai ter 2 provas orais ali, uma no meio do semestre e uma no final, para a gente fazer a verificação, né, dos conceitos aprendidos. Então, eu agradeço, né, vocês terem a paciência dessa aula aí, que é mais assim, para a gente se conhecer também, né, e vocês entenderem um pouco o que eu espero da disciplina, tá? Eu vou agora apresentar uma outra tela para vocês, que é a... Bem, apresentar a tela inteira, que eu acho que vai ser melhor. Então, agora a gente vai falar mais especificamente da disciplina mesmo, né? Aquilo ali era uma coisa mais geral do que eu espero da relação, né, do que eu espero do desenvolvimento da disciplina como um todo. Então, vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou engenheiro mecatrônico, não sou engenheiro mecânico, minha área é bem da parte da mecatrônica, né? Então, eu até não conheço muitas coisas que vocês estudam durante a graduação, tá? Eu confesso, não vejo porque minha formação ela é diferente, então eu sou muito mais essa área eletrônica, né? E, por exemplo, essa linha de projetos que vocês têm, ela é muito mais pesada da área da mecânica, e eu não tive isso, né? Eu não trabalhei com isso. Eu sou muito mais da área de controle, robótica, etc. Então, meu mestrado, ele é em engenharia mecânica, mas ele é focado na área de dinâmica das máquinas e sistemas. Trabalhei com a aplicação de redundância para atingir alto desempenho de manipuladores robóticos paralelos, planares. Então, ali a gente tem 2 exemplos, né? Deixa eu... Assim, fazer... Então, são mapas aqui que a gente pode ver o desempenho. Então, eu estudei o modelo desses manipuladores. Esse manipulador, ele é pior, porque ele tem essas cores mais quentes, né? Então, quanto mais escuro aqui, mais frio, melhor, no caso. Então, nesses campos, você não pode nem colocar, né, o seu manipulador nessas áreas aqui. Então, isso que é interessante, né, de colocar redundância. A gente consegue melhorar muitas características do manipulador. Então, trabalhei primeiro com modelos, a área é bem pesada de modelos. Depois, no doutorado, foi mais voltado ainda para mecatrônica, né? Então, a área dinâmica e mecatrônica, estudei o modelo, construí, auxiliei, né, construir o manipulador, fiz o controle, a comunicação. Então, veja que eu tenho uma experiência muito mais voltada para essa área aí da eletrônica, né, computação, então, perdão, gente, muito mais mecatrônica mesmo, né? Então, aqui tem um exemplozinho dele se movimentando, né, bem legal. Então, eu entrei em novembro de 2019, não sei se alguém aqui da turma... Ah, sim, eu apliquei a prova para vocês, né, lá do Luiz, então vocês me conhecem lá de final de 2019 já. Acompanhei o Luiz, tal, aí foi como eu falei, né, começou realmente a disciplina e veio a pandemia e aí acabei não dando aula no presencial. Então, entrei lá em novembro de 2019 e esse é o segundo semestre que eu estou dando aula. Já no ano passado, eu entrei no programa de pós-graduação da engenharia elétrica, então, em julho, comecei, então agora já tenho alunos de mestrado, né, tem vários alunos de TCC e C que trabalham nesses projetos de pesquisa aí. Então, para vocês terem uma ideia, né, do que eu faço, se vocês quiserem
porventura, fazer IC, TCC, né, para vocês me conhecerem, conhecer as minhas linhas de pesquisa. Então, tem a melhoria, né, da estimativa da posição baseada no sinal de comunicação. Então, você tem módulos que se comunicam, dá para usar essa comunicação para calcular a posição de um módulo em relação ao outro. Trabalho muito com ainda com essa questão de otimizar o desempenho dinâmico, então tem o desempenho, trabalho com essa otimização de desempenho tanto de manipuladores com cabos, né, que é esse à esquerda aqui, então a gente vê essa estrutura que ela é carregada por cabos, tanto de um manipulador antropomórfico, que é aqui baseado, né, como se fosse um braço, por isso que é antropomórfico. Então, esses dois manipuladores aí eu trabalho com modelos, tem um projeto mecatrônico também para construção de um robô, é muito mais simples que esse, lógico, né, mas um projetinho aí para ter uma ideia das características de um manipulador desse tipo aqui. Então, tem parcerias, né, com professores da USP, que eu vim, né, então eu estudei ali, na USP, da UTFPR, tem um trabalho por conta de uma amiga minha que estudou aqui, fez doutorado, tudo, graduação, né, e agora é professora na UTFPR, meu marido também trabalha na UTFPR, e então, né, a gente realiza trabalhos em conjunto, e também professores da UFSCar, né, tanto do departamento da mecânica, quanto da elétrica. Tem alguns projetos de extensão que ainda estão no papel, queria já que tivessem saído do papel, mas ainda estão no papel, que é a visibilidade LGBT na UFSCar. A gente tinha trabalhado com o pessoal da secretaria, da SAAD, mas ainda não consegui tirar do papel, até por conta da pandemia, né, então a gente teve essa dificuldade ali, mas tenho interesse sobre isso. E também um grupo de estudo de programação e robótica, que eu quero trazer aí para o departamento, porque vejo que muitos de vocês gostam, querem aprender computação, né, programação e robótica, e a gente não tem tão forte isso dentro do curso, né, então ter um grupo de estudos nisso daí eu acho que vai ser bem legal. E eu entrei na gestão, né, meio maluco, mas entrei, porque normalmente quando a gente entra aí quando eu acaba de entrar como professor, a gente foca muito nas aulas, né, é muito difícil a gente dividir o trabalho em tudo isso, mas com o EMP e tudo mais, eu acabei aceitando participar da chefia e espero, né, trazer bons frutos para o departamento. Bom, a estrutura da semana, então, como eu falei, agora é muito mais detalhado do que vocês realmente precisam saber para fazer a disciplina. A gente vai ter vídeos com aula teórica, então, vai variar ali em torno de 4 vídeos por semana, né, que tem duração cada um 30 a 40 minutos, ok? Então, vai ter um total mais ou menos de 2 horas, é o que eu planejo para que vocês tenham né, tempo sobrando, porque, veja, na verdade, tem que cumprir com a carga de 4 horas, né? Então, na verdade, 2 horas de vídeo já é suficiente para cobrir bem a disciplina, né, naquela semana, e ainda sobram 2 horas para vocês realizarem atividades fixadoras. Então, a gente vai ter ligações pelo Meet também. Então, algumas semanas a gente vai ver quais semanas que a gente vai ter essas ligações. A gente vai ter algumas práticas que vão ser as simulações no MATLAB. Vão ser 8 práticas no total, mas vocês vão ver que, na verdade, essas 8 práticas são 8 cargas, eu vou explicar já o que isso vai significar, mas a gente vai ter 8 ligações, né, para fazer essas atividades práticas, e eu vou me disponibilizar toda terça-feira para tirar dúvidas, né, e conversar. O que eu conversei com o Cícero, né? Ô Cícero, você quer aparecer aí? Ô Cícero, conversei com ele, né? E aí a gente definiu que daria para escolher um horário no almoço, né? Que eu acho que é mais interessante para vocês. O que vocês acham, gente? Eu conversei com o Cícero, poderia ser quinta ou sexta-feira no horário do almoço, né?
Ah, pode ser outro horário também. Eu falei do almoço porque Ah, sim. realmente fora do almoço eles têm aulas em outras matérias. Aí o almoço fica Uhum, mais das meio-dia às 2, né? Mas vocês uhum, que sabem o horário que for melhor para vocês. Eu tô bem livre esse semestre. sim. Esse aí é o Cícero, né, gente? Ele vai ser o monitor. Não sei se vocês conhecem ele. Ele já quase terminando aí o curso. Já era para ter terminado. E é, a gente A pandemia aí atrapalhou tudo. sim. Mas ele vai participar aí dando monitoria e vai tirar dúvidas, né? Eu acho que vai acabar mais me ajudando, né, Cícero, do que tirando dúvidas. Que, gente, tá, é difícil, hein? Mas, enfim, o que, que vocês preferem? Pode ser uma quinta ou sexta-feira ele disponibilizar um horário para fazer uma ligação também e, e ser no horário do almoço, então, da meio-dia às 2? O que, que vocês acham, gente? Pode escrever aí no chat. Eu acho bom, eu gosto desse horário. Pode ser? É... Cícero, você tem alguma preferência de quinta ou sexta? Não, tanto faz. Pode ser Tá. tanto quinta quanto sexta. Sexta-feira a gente vai ter algumas atividades síncronas, né? Eu acho que seria bacana deixar para quinta-feira, então. Pode Pode ser, ser. gente? Então, quinta-feira, da meio-dia às 14 horas, vai utilizar o mesmo link, tá? Então, vocês podem usar o mesmo link. Todas as nossas ligações vão ser com o mesmo link. Então, basta clicar lá, utilizar o mesmo link da ligação, que aí vocês podem acessar na quinta-feira, na hora do almoço, ou né, nas nossas ligações para fazer atividade prática. Ou na terça-feira também, que eu vou ficar disponível, né, no horário da aula. A gente vai ter 8 questionários, né, que vão estar separados aí em algumas semanas no nosso calendário. Eu coloquei total de 1 hora, mas, gente, vocês não vão utilizar 1 hora para fazer. Utilizar 1 hora, a não ser que vocês tenham, né, que ficar recordando alguns conceitos, aí tudo bem, vai acabar usando esse total de 1 hora, né? Mas não é para utilizar tudo isso. E vendo também que esses questionários não vão ter toda semana. Então, assim, acredito que é uma carga horária que vai dar e vai sobrar, né? Esses questionários eu vou utilizar para frequência, então vocês precisam entregar 6 questionários, porque 75% de 8, né, são 6 questionários. E, gente, eu vou contabilizar assim, ó, entregou menos que 6, não tem frequência, ok? Mesmo que tenha entregado todas as práticas. Eu quero que vocês façam questionários e práticas, ok? Precisa fazer dos dois. Porque, como eu falei, as atividades elas têm que ser variadas para que seja avaliado competências variadas. Não adianta só vocês fazerem a atividade prática e não fazer o questionário, ok? Então, tem que fazer pelo menos 6 questionários. As atividades práticas vão ser 6 entregas de arquivo do MATLAB só, né? Então não precisa escrever nada além, né, de um arquivo de texto. Só que eu vou querer que vocês façam alguns comentários. Então, quando a gente tiver a primeira prática, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, precisa fazer tal coisa, né? Tem a questão lá. Aí vocês vão ter que fazer o código, vai fazer o plot, e aí comentar assim, esse plot fala isso. Entendeu? Essa linha faz isso. Isso aqui é a função transferência. Isso aqui é o plot de desempenho. Entendeu? Então, coisas simples, né, que vocês não vão também demorar muito para fazer. Então, isso daí vai sobrar, né, mais 1 hora por semana para vocês fazerem, ok? Que também é tranquilo, não é nada muito pesado. Então, vão ser 6 entregas desse jeito, né? E uma entrega que vai ter relatório. Então, eu estou contando essa entrega, como o código e o relatório, né, como 2 cargas, né, 2 entregas. Por isso que são 8 práticas. Vocês entenderam isso? Então, vão ter 6 entregas do código, né, e uma entrega que vai ter código e relatório. Então, essa que tem entrega código e relatório, eu estou contando como 2, não uma só. Então, se vocês fizerem essa entrega código e relatório, Vai dar vocês 8, já entendi. isso, dá 8, exatamente. 6 mais 2, 8. E aí a mesma coisa, precisa fazer 6 práticas. Fiz a entrega e o relatório. Contou como 2, você precisa entregar mais 4 códigos para fazer 6, ok? E precisa fazer esse mínimo de 6 práticas, por conta das avaliações, das competências que eu quero que vocês aprendam, ok?
Então, as práticas, elas vão ser feitas inicialmente pelo Meet. Então, eu vou passar para vocês o que vocês têm que fazer, né, falar um pouco do código e tal, né, mas vocês vão ter, se vocês fizerem tudo na hora, beleza, fez tudo na hora, subiu lá no Moodle, entregou, fechou. Ah, precisou de mais tempo, vocês vão ter 3 semanas para fazer essa entrega. 3 semanas. Então, ó, é muito tempo que vocês vão ter para fazer. Então, eu não quero saber de gente falando, ai, caiu o Moodle, ai, não consegui fazer porque eu vou viajar. Porque, gente, sério, isso aconteceu muito na aula de redes e é muito desgastante, porque tem que ficar aumentando o prazo para um, para outro, não sei o quê. Teve gente que me pediu para ampliar prazo para entrega de prova, que eu tinha dado 3 dias, gente. Então, assim, não vou fazer mais isso. Então, perdeu a frequência, perdeu a nota, perdeu tudo. Né? Então, não entregou. Se quiser fazer para estudar, quiser fazer, tudo bem, né? Aí é de cada um. Mas passou do prazo que eu colocar lá no Moodle, não vou aumentar, não vou aceitar, ok? Então, como eu falei, né, vai ser entrega do código comentado, com os plots dos gráficos e os resultados automáticos que eu pedi. Então, a hora que eu der o play para rodar o código, ele precisa plotar, fazer tudo bonitinho para mim, que eu só vou dar uma olhada, ver se está tudo certo, tudo mais, olhar os comentários e dar a nota, ok? Os questionários, eles são bem simples, então eles vão ser só para que vocês revejam alguns conceitos para fixação do conteúdo, né? Então, como eu falei, correção automática, então quando o questionário fechar, vocês já vão saber a resposta, vocês vão conseguir ver a sua tentativa e tudo mais. Também tem a entrega após 3 semanas. Então, veja, a gente tem 16 semanas. Eu estou dando 8 questionários. Vocês vão ver que eles são um pouco intercalados, assim, mas não todos. Tem semanas que vão acontecer 2 questionários, né, em sequência. Mas mesmo assim, tá bem aberto aí para vocês fazerem com bastante tempo. A prática final vai ser a entrega do relatório, explicando o que foi feito no projeto. Então, vão ser várias etapas nesse projeto, né? Vocês vão ter diferentes objetivos no projeto, aí vocês vão entregar. E aí vocês precisam também justificar cada critério que foi utilizado, né? Em projeto de controle, vocês vão ver que tem critérios que a gente pode, né, utilizar da maneira que a gente acha que é mais conveniente. Então, não existe uma resposta só para o projeto de controle. Existem diferentes respostas, tá? Então, a gente vai ver isso, e aí vocês vão ter que discutir isso. Por que você está escolhendo aquilo, ok? E a prova oral. Então, a prova oral, a gente vai ter uma conversa. Então, eu vou perguntar, o que é isso? O que é aquilo? Como que é isso? Para que serve isso? Vocês vão ter que me explicar. De 5 a 10 minutos aí para cada um, ok? Então, as avaliações. A gente vai ter os 8 questionários, que vai ter uma média aritmética aí igual a Q, né? As 6 práticas que vocês vão entregar só o código, vai ser uma média aritmética igual a P, ok? A prática final lá, verificadora, com relatório e tudo mais, é a prática verificadora PV, né? A prova oral no meio do semestre é o POM, e a prova oral no fim do semestre vai ser a POF. Então, veja aqui, né, os pesos do questionário é 1, o peso das práticas é 3, da prática verificadora é 2, da prova oral do meio do semestre é 1,5, da final 2,5 e 10. Por que eu fiz dessa maneira? Porque se vocês entregarem tudo certinho, vocês ficam com 6, né? Mas claro que alguma coisa vai acabar, né, ficando com uma nota um pouco menor que 10 aqui, né? Praticamente impossível, né, vocês fazerem tudo certinho e tudo mais. Mas mesmo assim, né, se fizer tudo certo, ficou com 6. E aqui tem 4 pontos que vai ser, né, que vocês precisam me explicar e tudo mais. Então, é aprovado se ficar com mais que 6 e o 75% de frequência, que é a entrega dos questionários e das práticas, ok? A frequência, né, que eu tô falando. Então, aqui tem todo o nosso cronograma. Um cronograma está separado aqui nas datas, né?
terça e sexta. E aqui a introdução é a nossa primeira aula que eu coloquei como síncrona, né? Por isso que ela está em azul. Então, essas outras em azul, a gente vai ter aula síncrona, que são as práticas. Então, a prática de mapeamento, a prática de ações do P&D, a prática de análise do lugar das raízes, prática de projeto, né? Aí a prática de resposta em frequência. Então, todas essas práticas a gente vai ter aula. E essa última prática é a prática de verificação. Essa prática de verificação, gente, eu vou passar a definição dela antes desse período aqui, né, para vocês terem um bom tempo para executar. Só que lá no final, né, nessas duas últimas aulas, eu vou ficar disponível para vocês, né, tirarem dúvidas, se era aquilo que eu quero e tudo mais, ok? Se vocês tiverem alguma dificuldade com a prática de verificação, eu deixei essas 2 aulas abertas aqui, né, para vocês virem falar comigo. Em verde, a gente tem as provas orais, né? Então, um formato de entrevista ali, que eu vou perguntar algumas coisas e vocês vão ter que me responder. Então, a gente tem 2 dias, né? Porque como a gente tem 30 alunos, 10 minutos, mais ou menos, né? Dá aí 360, dá 5 horas, né? Então, penso que a gente consegue fazer isso em 2 aulas aí, se a gente separar bem o tempo, a gente consegue fazer tranquilo. Beleza? Então, e aqui do lado direito tem quando vão ser liberados os questionários. Então, tem o questionário 1 aqui, o questionário 2 já vai ter na segunda semana. Aí a gente não vai ter questionário. Aí depois o questionário 3, né? E assim por diante. A gente tem aqui uma separação também de quando vai acontecer os questionários. Lembrando que vocês têm 3 semanas para fazer os questionários. Então, tranquilo, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a como vai funcionar essa questão do cronograma, das disciplinas, práticas, provas? Professora, eu fiquei com algumas dúvidas. Tá. Primeiro, vai ser tudo individual? Não tem nada que é em dupla ou em grupo? Tipo, aquela prática que a gente tem que escrever o relatório e tal, é individual também? Então, isso eu ainda não decidi, mas eu acho que não. A prática final, que vai ter o relatório que é mais pesada, eu vou fazer em grupo, mas eu ainda não decidi a quantidade. Não sei se dupla, trio, entendeu? Mas as outras, demais sim. São individuais. Sim, porque é simples, não é coisa muito pesada, não. Tá, aí a outra dúvida que eu tinha, nessa entrevista, é sem consulta? Mesmo que você consulte, não vai dar tempo, entendeu? Eu entendi, é porque, tipo, em outra disciplina, ou em PNM, com canto, ele fala que é com e ele incentiva a usar, entendeu? Por isso que eu perguntei se no seu caso não era isso, mas tranquilo. É que eu acho que é diferente, entendeu? Porque o PNM, muito provavelmente, ele tem conceitos muito bem definidos, que assim, aquilo é isso, né? Então, você não consegue muito... Agora, em projeto, você precisa analisar o gráfico, entendeu? Você precisa fazer algumas coisas que não é simplesmente o conceito. Você precisa saber fazer. Se você não souber, não é uma consulta de 2, 3 minutos que você vai conseguir, entendeu? Não, beleza. Eram essas minhas dúvidas, professor. Tá. Obrigado. Nada. Alguém mais? Sobre o questionário, então, você simplesmente vai colocar ele no AVA, e a gente não precisa entrar no Meet, né? É só simplesmente responder e postar ele de novo. É isso? Não, o questionário ele é no próprio no Moodle. Questionário automático. Você vai lá, abre o questionário, é múltipla escolha, respondeu, acabou. Ah, beleza, então. Ele é correção automática, você vai saber a sua nota e tudo mais. Ah, beleza, era isso mesmo. Valeu. Imagina. Sim, eu já vou falar, Maicon, da bibliografia. Só isso, pessoal. Tá. Então, como eu falei, né, tudo lá no AVA. Então, a gente vai utilizar o Meet, né? O e-mail, gente, usem o e-mail institucional. Vou falar várias vezes. Cadastrem lá no Siga, né, o seu e-mail, para que esse vai ser o canal que eu vou mais utilizar. Vou mandar vários e-mails passando informações, dependendo do que acontecer, né? É lá que eu vou utilizar, beleza? Então,
Então, fiquem espertos no e-mail. E, gente, eu gosto, né, dessa relação com vocês. Para mim, eu acho que é importante também, né, vocês terem isso sempre em mente, que eu estou aqui para ajudar vocês no que eu puder. Então, se vocês quiserem conversar sobre algum assunto, explicações até, né, claro que assim, gente, antes eu até conseguia fazer isso, mas agora eu estou bem atolado de trabalho, né? Mas precisar de alguma explicação, de alguma coisa que vocês não estão entendendo, de alguma outra coisa, não precisa ser da disciplina, né? Podem procurar, projetos de CTCC, estou aberto, e ajuda qualquer coisa, gente. Sinceramente, assim, estou aberto para conversar, para que, como eu falei, né, a gente está passando por um momento que é delicado, então a gente precisa ter essa rede de apoio aí, para que a gente passe por isso da melhor maneira possível. Então, por fim, o Maicon pediu ali, né, bibliografia. Lá na biblioteca virtual, que vocês têm acesso através da UFSCar agora, tem o livro do Ogata. Então, vocês podem utilizar ali o livro do Ogata para seguir a disciplina. É bem parecido, tá? Bem na linha do Ogata, mas tem outros 2 livros que vocês conseguem encontrar, ok? Que é o Nice e o Dorf. Os 2 são muito bons, eu gosto deles também, são bem didáticos para explicar as coisas, ok? Vou deixar isso aqui, essa aula lá no Moodle, então se vocês quiserem rever, né, de novo, ou pegar o slide também, tá tudo lá no Moodle, tá? Então não precisa nem copiar agora, depois eu deixo lá, vocês copiam e pegam do Moodle, tá? Então, da apresentação da aula era isso, e eu vou passar rapidinho agora por alguns conceitos, tá? Que a gente tem em controle. Então, eu vou jogar alguns conceitos, né? Tentar discutir com vocês aqui algumas coisas, mas não para vocês saberem tudo que eu vou falar aqui agora. Isso a gente vai repetir nas aulas gravadas, vocês vão ver. Então, é mais para a gente ter uma discussão, ter primeiro contato, né? O que é sistemas de controle, ok? Então, o controle, a gente pode pensar no controle, né? A coisa controle, como um dispositivo ou um mecanismo destinado a acomodar ou regular o funcionamento de uma máquina, aparelho, instrumento, processo químico até, né? Então, quer regular o pH, quer regular a quantidade de bactérias, né? Tem tudo isso que pode ser, né, o controle pode ser utilizado, né? Um sistema que ele vai observar o que está acontecendo e atuar de uma maneira para comandar aquele sistema e regular aquele sistema da maneira que você espera, ok? Então, a gente fica sempre observando uma coisa funcionar, e aí a gente vai atuar naquela coisa, né, de alguma maneira que é adequada para atingir aquele desempenho que a gente quer, ok? Então, a gente quer que uma variável do sistema sempre assuma um valor desejado por meio de uma ação no sistema. A gente vai ver isso, né, com vários exemplos para que isso fique mais claro. Lá, quando a gente começar nessas primeiras aulas gravadas aí que vocês vão assistir essa semana, a gente vai falar de diagrama de blocos, né? Então, que é como a gente representa os sistemas de controle, né? Como que a gente observa o caminho que o sinal faz, quais são os elementos que tem nesse sistema, né? E a gente vai falar bastante disso, muitas vezes até, sobre o diagrama de blocos, que é uma coisa que vocês precisam ter, que é simplesmente uma representação sistemática desses elementos, para que a gente entenda como que o sinal ele passa nesse sistema, ok? Então, isso aqui tem uma cara que a gente vai ver muitas vezes, tá? Diagrama de blocos, ele é representado sempre por saídas e por entradas. Então, a gente tem saídas aqui e entradas aqui, né? E um bloco, né? Esse bloco, ele representa a máquina, né? O processo, o que você quiser, o instrumento. Ele vai representar aquilo que você está querendo estudar, ok? Então, essa coisa, ela vai ter saídas e entradas. As saídas, a gente fica observando. A entrada é a ação que a gente coloca nesse instrumento, né, nessa máquina, para realizar a mudança e obter a saída da maneira que a gente quer, ok?
Esse sistema aqui, a gente chama ele de malha aberta. Comparado com esse aqui de baixo, que eu já vou falar, veja que esse aqui é fechado, né? Então, a saída volta lá para a entrada, então ele fecha, né? Esse aqui é aberto, você tem uma relação direta. Então, veja que a entrada veio aqui para essa planta, né, que a gente dá um nome de planta, que é um nome genérico para representar todas essas coisas que eu falei, né? Instrumento, processo, máquina, né? Ele faz essa entrada na planta, e a planta ela vai ter um certo funcionamento. Então, você vai colocar essa entrada, ela vai funcionar a partir dessa entrada e executar a saída, ok? Esse funcionamento da planta é descrito matematicamente, né, pela função transferência. Então, isso, né, vocês já tiveram um pouco, né? Então, falaram lá de Laplace, aí a relação da saída pela entrada, é a função transferência. Isso eu vou falar também nas aulas gravadas, tá? Então, a gente vai falar de função transferência. Mas veja que a gente tem uma representação ali, né, lógica de como funciona a planta, né? Tem uma entrada, aí tem a planta e a saída, e aqui a gente vai ter uma descrição matemática, que é a função transferência. Mas isso aqui não é um sistema de controle. A gente não é assim que a gente faz. Por quê? Porque aqui a saída, ela está tendo uma relação direta aqui com a entrada. A gente precisa observar a saída. Então, essa observação da saída é feita por sensores. Então, veja que a gente põe aqui mais um bloquinho. O sensor, ele também tem, né, um funcionamento. Então, quando a saída muda, o sensor, ele não é instantâneo, né? Ele tem ali, ele demora, né? Demora uma quantidade de tempo ali que é muito pequena, mas ele vai ter, né, uma certa movimentação até chegar na mudança real aqui da saída. Então, essa mudança, né, vocês vão ver eu falar bastante também, que a gente chama de dinâmica, né, desse componente, a dinâmica, é o comportamento dinâmico dele, ok? Então, a saída ela vai se movimentar, o sensor vai observar e ele vai comparar com essa entrada aqui, ok? Então, ele compara. Então, ele veja que ele vai ter uma referência. Então, a gente vai falar bastante disso também. A gente tem uma referência e ele compara. Olha, a saída chegou na referência. Aí, essa comparação é feito uma conta mesmo de mais e menos. Então, a referência está em 5. A minha saída está em 4. Né? Quanto que falta para eu chegar em 5? Falta 1, é 5 menos 4. Então, a gente vai ter um erro, certo? Que é essa flechinha aqui, que entra no controle. O controle vai ter uma lógica específica em relação ao erro, e ele que vai executar a ação na planta. Então, lembra que eu falei que o controle é executar uma ação na planta para fazer com que a nossa variável tenha o comportamento que a gente espera? Então, o controle, ele executa essa ação, né, na planta, ela vai fazer com que essa planta funcione de uma determinada maneira, e aí a saída vai ser o que a gente espera. Então, a gente tem essa malha fechada, diferente da malha aberta aqui, que assim é um acionamento direto. Né? A fechada, ela fica observando e executando uma ação, né, para que tenha o funcionamento. Então, veja que tem uma relação com esses dois diagramas de blocos aqui. Essa entrada, na verdade, ela está aqui, né? Ela não sumiu. Então, quando a gente fala da entrada da malha fechada, não é a mesma entrada da planta. Né? A entrada da planta está aqui, ó. Então, a gente precisa... Isso é o primeiro conceito que vocês precisam pensar, né? Começar a observar o que está em volta de vocês e pensar, isso aqui tem um controle, ele observa o que está acontecendo e fecha a malha. Não, esse aqui é um acionamento direto. Né? Então, o que é a planta, o que é o controle? Isso vocês vão ter que fazer um raciocínio, né? Vou mostrar vários exemplos para vocês, mas no dia a dia é muito interessante que vocês façam isso, né, para que vocês absorvam bem. E um outro conceito que é importante, né, eu vou repetir isso nas aulas gravadas, mas é o do sistema. O sistema é uma caixinha ali que a gente vai fechar de forma abstrata, que vai ter a relação da saída pela entrada também. Então, veja que as plantas, o controle, né, tudo isso tem cada um seu bloco. Mas quando a gente faz um sistema, né, que é
Fechado, dessa maneira aqui, né, fechado eu quero dizer assim, eu quero só ver a relação da saída pela entrada. Não quero saber o que está acontecendo aqui dentro. Né, eu fecho isso de forma abstrata, e aí eu também consigo representar o sistema inteiro aqui como uma função transferência. Então, sempre quando a gente tem uma relação de saída por entrada, a gente tem, né, essa relação que também pode ser descrita utilizando uma função transferência só. Então, vocês vão ver muitas vezes eu falando, a função transferência do sistema de malha aberta, a função transferência do sistema de malha fechada, porque a gente vai querer, né, muitas vezes não, na verdade, controle é basicamente isso. A gente vai saber a função transferência do sistema de malha aberta para entender o comportamento do sistema de malha fechada. É basicamente isso que a disciplina de controle faz. Porque a gente não pode fechar o sistema sem saber o comportamento dele. A gente pode explodir alguma coisa, estragar a máquina, quando a gente faz isso sem saber. Então, a gente sabe o comportamento da malha aberta, e aí a gente quer entender qual será o comportamento da malha fechada, ok? Então, isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, beleza? Vocês vão ver na aula gravada mais disso, podem ficar tranquilos, tá? Isso aqui vocês vão ver aos poucos. Então, como que esses sistemas de controle estão, né, ao nosso redor? Como que eles influenciam a nossa vida? Um ventilador aí, agora eu quero que vocês me falem. Um ventilador, ele é um sistema que ele tem um controle ali, ele fica observando a velocidade, como que é o acionamento de um ventilador? Vocês têm alguma noção? É direto, né? Proporcional à tensão que entra, mas não tem controle, né? Não tem o controle. A hora que você muda ali o botão, você tem várias resistências, que ele vai fazer uma divisão diferente do que vai para o motor. Né? Então, é um divisor de tensão, que vai gastar na resistência e vai para o motor. Então, se tiver muito gasto de energia na resistência, vai ter um gasto, né, vai ter um decaimento da tensão, e vai pouca tensão para o motor, ele gira mais devagar, beleza? Ou, né, ao contrário também, se você gasta pouco, você tem maior tensão no ventilador, e aí ele gira mais rápido. E um ar-condicionado? Como que o ar-condicionado funciona? Agora o Tijolo já respondeu uma, quero outras pessoas. No ar-condicionado, ele tem um sistema de controle, né, professor? Porque ele está sempre medindo a temperatura do ambiente. Se está na temperatura que você programou lá, eu quero 18 graus. Se está acima de 18 graus, ele está funcionando ali. Aí se bater a temperatura, ele desativa o ar-condicionado e vai Exatamente. Monitorando sempre essa temperatura. Então, quando você coloca lá a temperatura, você tem uma referência. Você colocou uma referência para o ar-condicionado, né? Então, ele sabe aquela temperatura de referência e ele fica observando, né, com um sensor, um termostato, a temperatura ambiente. A hora que ele atinge uma determinada temperatura ali de limite, ele liga o ciclo de refrigeração dele, gela a sala. Aí ele fica, então, dentro sempre de um intervalo, né? Você colocou uma referência, na verdade, aquela referência ela é um limite mediano, né? E aí ele tem essa oscilação em torno dessa temperatura, ok? Esqueci o nome disso. Como que chama isso? Limpador de para-brisa, isso. Obrigado. Vai. Ele é o quê? Ele tem controle ou não? Quem fez PMI tem que saber isso aqui, hein? Esse não tem, né, professor? Ele é só um 4 barra, professor. Não tem. Exatamente. Então, só um acionamento, né? Ele fica girando lá e tal. E a geladeira? A geladeira tá fácil. Tem controle. Ele é igual ao ar-condicionado, né? É a mesma coisa. A não ser, ao invés da sala ser o ambiente que ele fica observando, é a caixa da geladeira, né? É a mesma coisa. E o robô? O robô, ele tem uma movimentação muito precisa, né? Então, é lógico que ele tem um controle.
Uma das características, né, de um sistema de controle é a questão da precisão, né, do desempenho mais preciso. Um aeromodelo ali que você fica navegando ele é malha aberta ou malha fechada? Ele tem controle? Como é que é? Tem controle também. Nos dois sentidos. Besta. Na verdade, ele não tem controle, né? Porque você está controlando ele, né? Você faz o papel de controle, né? Você observa para onde você quer que ele vá e você faz a atuação. Ele tem uns servozinhos ali, né? Mas quem está mandando para onde ele tem que ir é você, né? É a mesma maneira do carro, né? O carro, ele não é autônomo, ele não anda sozinho. Você acelera, você manda ele, né? Você que controla tudo. É um carro autônomo, ele teria um sistema de controle, uma malha fechada. Mas é a mesma coisa, né? O avião ali, se você comanda ele, você está fazendo a ação, então você está fazendo o papel do sensor. Então, no carro, por exemplo, né? Você está ali na rua, você observa, entrou uma pessoa na sua frente, você tem que parar, né? Se você quiser. E aí, você tem que fazer o quê? Você freia, né? Então você fez uma ação para o sistema parar. Então, você está fazendo o papel de sensor e controle, entenderam? Vejam que você está fazendo esse papel de observar a variável que é, né, a posição do carro que está indo aqui para frente, né? E você está observando isso, então você faz o papel de sensor, e você atua no carro também para que ele faça a movimentação que você quer. Então, você está fazendo o controle dele também, certo? E a planta é o carro. A planta, você tem entradas diferentes ali, né? A gente tem o acelerador, a gente tem o volante, tem o freio. Então, você tem diferentes entradas para realizar a movimentação que você quer. Então, o controle é feito por vocês, essa lógica toda, né, de qual ação que você precisa fazer, né, e também o sensoriamento, que é o que está em volta. Ok? Então, veja que tem sistemas que são, né, que a gente utiliza hoje em dia, que são sistemas de controle, e tem outros que não, né, mas assim, existem outros muito mais complexos, né, claro que a gente pode ir porta automática, tem muitos outros aí que a gente pode ir citando. Então, isso que eu quero trazer para vocês, que vocês, no dia a dia de vocês, comecem a pensar, isso aqui é um acionamento direto, ou isso aqui tem um sistema de controle, ele tem sensor? Se ele tem sensor, muito provavelmente ele tem, né, por que ele está querendo esse sensor? Então, talvez ele tenha uma lógica ali para fazer a ação automaticamente. Então, começar a pensar um pouco nisso, né? Esse senso crítico no dia a dia é muito importante para que vocês entendam toda, né, a matéria, e não só de controle, né, mas de outras também, ok? Mas para a gente fazer o controle, a gente vai precisar de um modelo representativo. Esse modelo representativo, a gente vai ter o modelo físico, a gente vai chegar no modelo matemático, até chegar na função transferência, né? A gente vai passar por todas essas etapas lá na aula gravada. O que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, aquele modelo ele pode parecer legal, mas não é. Então, a gente precisa que esse modelo seja representativo, né, com as hipóteses que a gente colocou, né, mas que ele represente muito bem o sistema. Então, eu vou mostrar um GIF para vocês, que é só uma brincadeira, mas ele mostra muito bem isso. Que às vezes a gente pensa assim, vamos usar isso aqui que vai ser bacana, vai ser legal e vai funcionar, e a gente não tem perigo nenhum, né? A gente pode fazer isso aqui para ver se funciona. Então, esse aqui é um GIF de um carro ali, né? Eles pensaram assim, vamos usar uma técnica de inteligência artificial para fazer o menor caminho entre um ponto até outro, né, ali dentro do jogo. Essas técnicas por exemplo, rede neural, né, essas técnicas, elas não se importam. Se você não modelar de maneira adequada, não importa qual o caminho que ele vai fazer, ele fez certo. Ele foi o menor caminho, de um ponto a outro ali. Só que isso dá para fazer na vida real? Isso aí é representativo? Não é representativo. Então, vocês precisam também, né, quando vocês forem fazer os seus testes, os seus modelos, precisam se perguntar se aquilo lá, né, lógico que isso aqui é uma coisa absurda, né, mas às vezes o comportamento daquele modelo, ele é similar do que você está esperando.
Mas será que é aquilo mesmo? Será que ele é tão bonitinho daquele jeito? Ou será que ele tem outras coisas que poderiam estar influenciando? Você consegue modelar essas coisas que estão influenciando? Às vezes tem um distúrbio, um ruído. Vamos testar com um modelo de distúrbio? Então, essas coisas, o que a gente vai aprender aqui, ele é num mundo perfeito, tá? Quando a gente for estudar controle. Mas, se vocês forem trabalhar com isso, é legal, né, vocês irem atrás disso, né? Então, assim, como que eu posso introduzir um ruído aqui para ver se o meu modelo vai responder bem, por exemplo. Às vezes você põe um ruído lá e ele fica todo cagado, entendeu? Então, é legal que vocês pensem, né, tenham esse senso crítico, tá? É isso que eu quero mostrar com isso aqui. E como que isso influenciou, né, não só no hoje, mas historicamente? Eu acho que é isso que a gente precisa também pensar quando a gente faz qualquer curso, né? Como que isso foi desenvolvido, como que isso foi ampliado, como que ele chegou no momento atual, né? As características de controle, eu coloquei ali, são essas 5 principalmente. A gente vai estudar, nossos estudos, né, eles vão se basear nas 2 últimas, que é estabilidade e desempenho. Mas a gente tem outras, né, que ela traz uma maior precisão, que está muito relacionado com desempenho, né? A automação, então ele faz as coisas sozinho, né? O robustez quer dizer que o sistema ele pode variar um pouco, mas ele vai funcionar da mesma maneira, porque você fica observando lá a saída e fecha a malha. Então, se o sistema mudou um pouco, a saída vai estar um pouquinho diferente, mas o controle vai falar, não, pera, volta aqui. E aí ele volta para a saída que você tem como referência, certo? Então, veja que a gente tem muitas vantagens quando a gente tem o sistema de controle. E isso, né, essa automação, essa precisão grande, a gente chegou num ponto em que a gente tem, né, micro, nano coisas, porque a gente tem, né, uma precisão tão grande que a gente consegue produzir coisas muito pequenas com eficiência, com funcionamento que a gente não conseguia há 20, 30 anos atrás, né, em questão de tamanho, questão de eficiência. Então, o controle, ele meio que se autoalimenta também, né, ao longo do tempo. Então, quanto mais preciso a gente consegue fazer uma coisa, mais coisas que a gente quer produzir de forma mais eficiente, que vai ter um processamento maior, né, que vai ter uma memória maior, a gente começa a realimentar isso. Então, porque 20, 30 anos atrás, nos primeiros computadores, a gente não tinha nada disso, né? A gente não tinha coisas grandes com processamento muito pequeno, porque a gente não conseguia produzir aquilo da maneira adequada, né? Mas com as coisas que a gente já tinha produzido, a gente conseguiu inventar máquinas, né? Robôs, máquinas, processos que são mais precisos, que têm um desempenho melhor, e aí conseguiu se produzir chips que melhoraram todo o processamento. Então, isso foi se alimentando ali, né, ao longo do tempo. Então, não só uma vez, né, mas várias vezes. Isso que é interessante. E a gente está chegando, né, a níveis muito grandes de desempenho com esses sistemas. Tanto é que um celular desse aqui, né, tem o poder computacional de computadores da década aí de 2000. Né? Isso, o que? Em 10 anos, é uma década. Então, isso é um absurdo, gente, sério. Isso é um absurdo. Não é que vocês já nasceram nessa época, mas antigamente não era assim. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente, o impacto que tudo isso teve, né, ao longo do tempo. Então, algumas nomenclaturas que eu falei e algumas outras que eu quero já deixar claro para que a gente tenha isso bem definido. Né, a malha aberta e a malha fechada, é isso aí que a gente está vendo, né, que é quando a gente tem um feedback. Então, olha, essa coisa aqui, quando volta, né, a gente olhando a saída para comparar com a referência aqui da entrada da malha fechada, a gente chama de feedback, ok? A gente faz uma realimentação ou uma retroalimentação, tem todos esses nomes que podem aparecer quando vocês forem estudar. E quando a gente põe uma alimentação direta, né, a gente chama de feed forward, ok? Então, o feed forward, ele não está representado aqui, tá? O feed forward é quando você sabe o modelo da planta
E aí você põe uma caixinha aqui atrás para calcular qual a entrada que essa planta queria ter para eu atingir aquela referência, entendeu? Então, o feed-forward, ele não é, por exemplo, eu tenho um robô, aí eu calculo qual a trajetória que eu quero que ele faça, faço qual a trajetória que ele quer que ele faça, e calculo, a partir de um modelo, qual o torque que os motores precisam executar para realizar, né, aquela movimentação. E isso é adicionado, né, com o controle do feedback, muitas vezes. Porque o feed-forward, ele traz mais desempenho. Porque o seu feedback, ele vai precisar só corrigir algumas coisas erradas do seu modelo. Né, algumas simplificações que você fez, né, a linearização, ou a discretização que você colocou. Né? O feedback, ele vai corrigir pequenas coisas, se você coloca o feed-forward, né? Mas se você não faz isso, que é o que a gente vai estudar, que é um feedback puro, né? É sem o feed-forward, ok? A gente vai ter sistemas variados. Então, como eu falei, o carro, por exemplo, você está vendo só a posição dele aqui reta, né? Mas você tem acelerador, você tem freio, você tem volante. Para você fazer essa comparação, você tem, por exemplo, uma saída só, que é a reta, né, com várias entradas. Então, nesse caso, a gente tem o multiple input e single output, que é o MISO aqui, né, o sistema MISO. Então, a gente tem sistemas que tem uma entrada e uma saída, uma entrada e múltiplas saídas, múltiplas entradas e uma saída, e múltiplas entradas e múltiplas saídas. A gente vai estudar, né, o SISO, que é o mais simplesinho ali, que a gente tem uma entrada e uma saída. Quando a gente tem múltiplas entradas e múltiplas saídas, a gente vai ter múltiplas funções transferências também, né? Então, o que a gente estuda aqui com o SISO, dá para você dar uma extrapolada quando você vai estudar um sistema mínimo. Mas tem outras características também que você precisaria conhecer para estudar um sistema mínimo, tá? Então, dá para extrapolar, dá para você ter uma ideia do que é a relação de cada saída com cada entrada, quando você tem muitas entradas e muitas saídas, e simplesmente, né, somar essas relações. Mas, não exatamente, tá? Então, tem outras coisas que precisaria estudar. Então, no nosso caso, a gente vai estudar só o SISO, que só tem uma entrada e uma saída, a realimentação pura, né, o feedback, sistemas lineares. Então, a função transferência, a gente vai ver, eu vou falar de Laplace, né, eu vou falar de tudo isso. A gente não consegue representar sistemas não lineares, então aqui a gente vai estudar só sistemas lineares, né, e a gente vai estudar toda essa relação da malha aberta com a malha fechada. E por fim, como eu falei, a gente precisa ter isso sempre em mente, né, essa conexão com as coisas que a gente está estudando, com o nosso dia a dia, né. Veja que essas três disciplinas, as interfaces eletromecânicas, instrumentação e sistemas de controle, elas são partes de uma coisa só, né? Quando a gente fecha a malha, a gente precisa, né, que o sensor seja adequado, que o sensor ele vai ter um certo range aqui de, por exemplo, vai medir uma posição, o que ele sai aqui é 0 a 5 volts. Mas você trabalha com um conversor analógico digital de 0 a 12 volts, então você precisa fazer o condicionamento desse sinal. Ele tem ruído, você precisa filtrar. Tudo isso vocês vão ver em instrumentação, tá? Aí vai fazer um processamento. Hoje em dia, é um processamento digital mais, né, abrangente possível, que a gente vai ter em controle, mas vocês vão ver que controle que a gente estuda aqui, ele não faz essa parte do processamento digital, tá? A gente vai ver controle contínuo só, e aí eu vou explicar também o que é isso, mais para frente. Mas o que vocês vão se deparar é com isso aqui, tá? Então, vocês vão ter sensores, essa parte de condicionamento e instrumentação, essa parte de processamento digital, né, vocês teriam que discretizar o seu sinal para vocês entenderem, então, o que vocês têm lá de quantização, o que é aquela... como que você digitalizou ele, né, qual o seu range, quantos bits são, então tudo isso entra na parte de processamento digital, e esse conversor, ele também tem um range, então às vezes esse conversor vai 0 a 12, mas seu atuador é 0 a 24 volts,
Então, você também tem que amplificar esse sinal, né? Então, tem um condicionamento para que a atuação seja feita de modo correto na planta. Então, tudo isso, né, tem que estar bem claro para vocês, né, não para o controle, né, mas para a formação de vocês, como geral, tá? Que tem toda essa conexão. Uma coisa ali em controle não consegue trabalhar sem a outra. A gente precisa de todas elas funcionando de maneira adequada. Então, por hoje era isso, pessoal. Vocês querem perguntar alguma coisa aqui? Eu sei que são vários conceitos, né, meio jogados, mas a gente vai falar mais disso nas aulas gravadas, tá? Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu posso já discutir. Tá de boas? Ok, então. Então, vou parar a apresentação aqui rapidinho. Bom, gente, por hoje era isso, tá? Tem lá já no Moodle o questionário, as aulas gravadas, só assistir, resolver. O questionário bem simples, é só para realmente ter um questionário essa semana ali, para vocês discutirem, né? Por fim, na verdade, eu queria colocar mais uma discussão, que é importante a gente ter um questionamento ali, né? Que é a questão do impacto social, né, desse sistema de controle. Eu não vou voltar a falar disso, então é importante a gente falar um pouco disso, né, na relação, o que o sistema de controle trouxe, né, a gente tem muito desempenho, tudo funciona muito bem, né, mas se vocês compararem a Revolução Industrial, né, lá atrás, quando era tudo mecanizado e tinham as pessoas que trabalhavam, com grandes empresas hoje em dia, né, então se comparar a Ford, né, com o Google, então a Ford na época com o Google hoje, a relação de faturamento por pessoas trabalhando, ela é muito maior no Google, porque as coisas funcionam, né, ela gera uma renda maior e ela também faz as coisas de forma automática, né, tanto na parte de computação, né, eles têm muitas coisas também mecânicas, né, então a gente tem várias coisas que funcionam aqui em casa, né, então a gente tem Google Home, tem Chromecast, tem várias coisas que trazem um conforto, mas também eles têm muitas coisas que, enfim, é uma comparação entre duas empresas grandes, em momentos grandes também, né, que a gente tem passado de transformação. E é importante a gente ver qual é o impacto desses sistemas. Então, uma empresa hoje que constrói automóvel, né, ela tem muitos robôs na linha de produção. E como que isso impactou na relação do trabalhador, né, na renda das pessoas que trabalham, né? E isso a gente ouve muito, né? Quando eu era criança, na escola já se falava muito isso, assim, os robôs vão roubar o nosso trabalho, né? E isso é verdade, tá? Isso não é mentira. Isso acontece. Mas qual é a solução para isso? Né? A gente precisa começar a pensar nisso, tá? A gente como engenheiro, não é uma coisa que a gente tem que deixar para os outros. Então, qual é a solução para isso? Eu não vou falar qual é a solução para isso, porque não vem ao caso, mas existem possibilidades. Então, essas possibilidades, elas são políticas, elas são econômicas, elas não são ligadas exatamente à engenharia, né? Mas, né, cabe a gente falar e se colocar, né, mostrar que realmente os robôs, e eu não falo robô só de mecânico, não, né? Robô que escreve e-mail sozinho, robô que faz site sozinho, robô que faz relatório sozinho, né? Tem muitos robôs, né, programados que fazem essas coisas, tá? Então, tudo, praticamente, existe, né, uma teoria que fala que tudo que o ser humano faz, um dia vai ser feito por um robô. Então, pode ser que num determinado momento não exista trabalho. Então, o que vai existir, tá? Então, a gente precisa colocar esse questionamento para vocês. Eu vou explicar por quê. Porque existe diretrizes, tá? Então, sobre direitos humanos, impacto social, impacto ambiental. Falando um pouco de impacto ambiental,
Os robôs, hoje em dia, né, agora falando de sistemas mecânicos no geral, a gente tem muito, tanto é que vocês viram que as minhas pesquisas é para otimização de desempenho, então, melhor gasto energético. A gente não quer desperdiçar energia de jeito nenhum. Então, mesmo os sistemas automatizados, a gente quer que tenha o melhor gasto energético possível, tá? Então, a gente precisa trazer esses questionamentos para vocês, porque a formação de vocês precisa disso. Então, vocês, como cidadão, né, como agente atuante na sociedade, precisam ter essa visão complexa e holística, né, que atinge não só a gente, não só os nossos trabalhos, mas também a sociedade como um todo. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem a solução para o problema? Ô, professor, vamos botar os robôs para pensarem na solução. É uma boa ideia. Mais fácil, né? Sim, é uma boa ideia. Na tentativa e erro, eles chegam em alguma coisa. Só precisa ter uns modelos bons aí. Só precisa falar para ele quando que ele tá errado. Exatamente. Ele acha o caminho aí. Não sei se vocês viram um robô que eu não lembro quem que fez, eu acho que foi a Microsoft, ou não lembro, no Twitter, que ela aprendia com o que as pessoas falavam, né? E ela se tornou nazista, racista, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso. Sim, eu cheguei a ver, professor. Então. Perturbador o bagulho. Exatamente. Então a gente precisa ter, né? Tomar cuidado para não cair numa Skynet aí, né? Uma coisa assim. A da Boston. Ah, mas a da Boston é aquela mulher que fala? É os cachorros que abrem porta, professor. Ah, parece sei. muito um humano real, professor, que, tipo, dança, joga bola, planta bananeira. Uhum. É bizarro, é muito bizarro. Esses da Boston são bem legais, na verdade. Eles são bem bons. Tem eu esqueci o nome dela, mas ela é só uma cabeça, assim, né? Eu acho que depois eles começaram a fazer o corpo dela, mas ela conversa normal, e ela aprende, ela sabe, né? Desculpa, Igor. Sofia. A Sofia, exatamente. Ela mesma. Ela é muito interessante, porque ela não só responde o que a gente pergunta, ela percebe quando a gente está mentindo, ela percebe quando a gente está nervoso. Então, ela tem essas percepções já, né? Então, aí a gente começa a entrar num outro, né, uma outra coisa, que não é só essa questão do trabalho, né? Mas é um robô? É um humano? O que é, né? Aí, nossa, gente, aí a gente já está filosofando demais. Mas é bem legal, viu, gente? Eu acho que essas coisas, daqui a uns 50 anos, a gente vai estar discutindo muito fortemente, né? Eu não assisto Black Mirror, eu não gosto, na verdade, assisti uns episódios, mas eu acho eles meio simplistas, mas tem alguns episódios que eu acho que tem um pouco, são interessantes, né, que eles colocam muito isso, né, eles falam muito disso, tem episódio lá que o cara morre, aí ela compra um robô igual a ele, mas aí ele faz umas coisas parecidas, mas não é exatamente igual, aí ele obedece tudo que ela fala, né? Então, aí só que ela também tem uma relação afetiva com ele, né? Então, assim, aí você começa a entrar nessa área aí meio cinza, né? Acho que a última coisa que eu posso comentar sobre isso, né, que é o Homem Bicentenário, um filme antiguíssimo, né, só que é maravilhoso. Para mim é uma que assim desde sempre, né, quando eu era criança que eu assistia, eu falava esse realmente é o futuro, sabe? Porque essa questão de ele foi trocando os órgãos, né? No Her também é muito bom também. Nossa, realmente esse é outro muito bom. Então assim são esses que questionam bastante isso, né? Então também é bem interessante, tá? Mas isso é uma questão um pouco mais filosófica, que é interessante vocês terem, né? Mas não vai ser o estudo ali da nossa disciplina, né? Vai ser muito mais simples que isso. Não conheço esse, Michael.
É que eu não lembro direito se é esse nome, mas são 2 irmãos lá, que um é geneticamente modificado, o outro não. Aí o que é geneticamente modificado morre, só que o que não é tem que passar por ser ele, aí ele tem que ficar arrancando os pelos dele direto. É um filme mais antigo, assim. Nossa, meio pesado. É bem doido, é uma discussão. Ele é mais antigo, esse filme, acho que é de 2000 e alguma coisa. É que eu também já sou um pouco o mais Homem velho, Bicentenário é mais antigo, eu acho. Professor, e tipo, levantando, eu não sei se é bem isso, mas uma coisa que me incomoda bastante é a quantidade de produção de lixo eletrônico também, né? Porque essa obsolescência programada é foda, né? Porque em 1 ano você já troca tudo, 2 anos no máximo, e aí fica uma quantidade de lixo imensa. Sim, essa é uma outra coisa também, né, que acaba entrando nessa discussão, porque a gente, com esses sistemas tão inovadores, a gente busca muito conforto, né? Mas a gente acaba jogando muita coisa fora, que antigamente também a gente não tinha, né? Então tem essa outra questão. Ou tem outras questões também. Então, por exemplo, um conforto. Eu falo aqui, ok, Google, sei lá, qualquer coisa, cara. Ele vai precisar mandar para um servidor que passa por roteadores, né? Passa por roteadores, vai para o servidor, ele processa isso, me manda. Aí às vezes eu falo assim, para desligar a minha luz, que é automática, né? Uma smart home, por exemplo, né? O gasto de energia para eu mandar ela desligar a luz é uma coisa necessária, né? Ou eu poderia simplesmente desligar aqui no interruptor e pronto. Então, toda essa estrutura, né, toda essa questão, né, do gasto energético para o conforto, ela tem que ser muito bem debatida, né, a partir de agora. Assim, a gente está chegando na verdade, chegando não, a gente já chegou, né, num limite que a gente não podia estar fazendo isso. Né? Tem as pesquisas que falam da influência do controle remoto já na obesidade das pessoas, né, que tipo, cada vez mais automatizado, elevador, controle remoto, tudo isso. E aí tá ficando cada vez mais assim. Exatamente. Vai chegar num nível que é tipo do Wall-E, não sei se vocês já viram, que eles estão na nave espacial em cima dos negócios automáticos, assim, tudo automático, eles nem andam, né? Aí fica tudo gordo porque não faz nada. É gordo não, né? É obeso mesmo. Bom, gente, é isto, né? Que é só para introduzir aí, né, alguns questionamentos. A questão econômica, questão social, questão filosófica, que é importante para a formação de vocês, tá? Professor, o questionário é para resolver dia 26 já? E aí já tem coisas lá para ler, para responder ele? Isso, tem aula gravada, são 3 aulas que estão gravadas lá, tem que assistir e responder o questionário. Até o dia 26. Até não dia... Não, tá aberto já. Não, tem mais tempo, é até o começo de março. Isso. É que tinha um 26/6, eu acho que era o questionário, ou eu vi errado só? Acho que você viu errado. Eu vou estar abrindo aqui para ver. Beleza. Até dia 14 de março. Ele abriu dia 22 de fevereiro, que foi ontem. Então sempre vai ser assim, tá, gente? As semanas. Eu vou liberar tudo na segunda-feira. Eu liberei na segunda-feira, a partir dessa segunda-feira que foi ontem, vocês têm 3 semanas para assistir a aula, fazer o questionário, beleza? Então, 14 de março. Então, assim, se vocês fizerem essa semana, melhor, né? Porque vocês não ficam em cima da hora. Aí foi o que eu falei, passou do dia 14 de março, que é a data limite, acabou. Eu não vou ficar aumentando limite aí para vocês fazerem, tá? Esse é o limite, acabou. Mas sempre tem lá, é só ler. E, gente, leiam com calma. Eu sei que essa nova... Eu sou assim. Essa nova sociedade, sei lá. Essa coisa de rede social, muita informação, né? Muita ansiedade, gente. Muita ansiedade, né? Mas para lá, 5 minutos, respira, lê tudo que está lá, tá tudo lá. As informações todas estão lá, tá? Só ler com calma e ver os limites certinho. Ok? Então, essa aula aqui eu vou subir também, tá, gente?
e colocar no Moodle também. Tudo no YouTube, aí uma lista lá, e aí vocês vão acessando. Então, vou parar de gravar.